Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre John Arias e o Palmeiras. O site The Football, que tem 498 seguidores no Instagram, publicou no sábado que o Palmeiras fechou a compra de John Arias. Operação que giraria na casa dos 14 milhões de euros ou 87 milhões de reais, 8 milhões de euros à vista, 3 milhões de euros em abril e mais 3 milhões de euros em junho. Também de acordo com a apuração do The Football, o Wolverhampton teria um prejuízo grande. Isso porque comprou o jogador por 17 milhões de euros do Fluminense e ainda teria de repassar 1 milhão e 400 mil euros ao Flu. O tricolor ficou com 10% do valor de uma venda futura. Em cifras finais, se esse negócio for adiante, significa dizer que o Fluminense, ou melhor, que o Wolverhampton pagou 106 milhões de reais para comprá-lo e estaria negociando por 78 milhões de reais. O que eu apurei junto a pessoas do Palmeiras é de que não há nenhum acordo fechado entre o Palmeiras e o Wolverhampton. E o Palmeiras desconfia que o Wolverhampton aceite tomar um prejuízo tão grande por um jogador que aos pouquinhos tem melhorado. Duas das últimas vitórias, as duas únicas vitórias do Wolverhampton na temporada tiveram Arias como titular e marcando gols. Só para completar também, de acordo com o The Football, o Arias toparia voltar ao Brasil para ganhar 1 milhão e 300 mil reais por mês. Esse valor está completamente fora da realidade do que é o Palmeiras hoje, especialmente para atletas como Arias. Só para lembrar que o Andrés Pereira, recentemente contratado, ganha na casa dos 2 milhões e meio de reais mensais. Ídolo do torcedor da Roma, Dybala pode estar vivendo seus últimos dias na capital italiana. O jogador é pretendido pelo Flamengo há bastante tempo, pelo Palmeiras e pelo Boca Juniors. Seu contrato com a Roma se encerra em 30 de junho e ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar sem custos a partir de 1º de julho. Contei para vocês no ano passado que o Flamengo é um dos interessados. Alexandre e Danilo fizeram um enorme filme do atleta para a diretoria e comissão técnica. Eles jogaram juntos durante bastante tempo na Juventus da Itália. O Dybala gosta da ideia de morar no Brasil e em especial no Rio de Janeiro. Surgiu nas últimas horas a informação de que o Palmeiras é outro interessado, mas nesse momento o favorito para contratar o Dybala é o Boca Juniors, que tem todo um aspecto psicológico por trás. Por exemplo, no Boca ele teria a chance de jogar com Leandro Paredes, volante e seu parceiraço. Um dos melhores amigos do Dybala no futebol é justamente o Paredes. Riquelme também já fez todo um processo de convencimento ao Dybala. A ideia do Boca Juniors era contar com o jogador já nessa janela de transferências. A pedida da Roma para liberá-lo com antecedência giraria na casa dos 3 milhões de euros. Dybala que está fora da Argentina há 14 temporadas, sempre jogando no futebol europeu. Temporada atual de 19 partidas, com 2 gols e 2 assistências. Dybala está longe de ser, nesse momento, o protagonista de outros tempos, apesar de ter apenas 32 anos de idade. Você gostaria do Dybala jogando no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário, para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. O Nelson Malaquias, Nicola, obrigado pela resposta, mas vê aí, 700 milhões em quantos anos? Você só fala... mas vamos lá, o Nelson Malaquias ele adotou o discurso do Abel, e é legal até para que a gente possa explicar. O Palmeiras gastou no ano passado 703 milhões de reais. E aí o Abel falou assim, olha, esses 703 milhões de reais investidos vão ser pagos em 5 anos. É assim que o futebol para todo mundo. Por exemplo, no ano passado, o Palmeiras pegou praticamente 703 milhões. Ele gastou 703 e conseguiu com venda 700 milhões de reais. Tanto para compra quanto para venda é parcelado. Então, essa conta que ele... essa justificativa dele, olha, vocês estão fazendo 703, não é para agora, é para vários... Não. 703 milhões de reais garantiram as contratações da temporada, ainda que esse pagamento seja feito em parcelas. E o Palmeiras arrecadou 700 milhões de reais que também vão ser recebidos em parcelas. Tá? E outra coisa que o Abel havia falado depois da estreia contra a Portuguesa, vitória por 1-0. O Abel chegou a dizer que o Palmeiras do ano passado gastou 703 milhões de reais, mas vendeu com atletas da base 2 bilhões de reais. Mas aí ele está usando números que não são correspondentes à linha do tempo. Ele fala de 703 milhões de reais investidos em uma temporada e de 2 bilhões de reais arrecadados em 10 anos com atletas da base. É justo para vocês? Porque do jeito que ele colocou, parece que o Palmeiras gastou 703 milhões de reais no ano e arrecadou 2 bilhões de reais em um ano.
Aí por isso que ele fala do saldo de 1 bilhão e 300 milhões de reais, que ele quis entender que, apesar de ter gastado tanto, o clube ainda teve um déficit técnico, porque ficou 1 bilhão e 300 milhões de reais abaixo. Ao contrário, esse 2 bilhões que ele citou é quanto o Palmeiras faturou com venda de atletas da base em 10 anos, desde 2015. Enfim, só para trazer todos os lados também, né? Ó, o Gilmar Ribeiro. Discordo de você em relação ao Anderson Barros. Eu acho que ele contrata quem o técnico manda. Só o Corinthians, mas penso que é culpa do Abel. O Abel tem muita culpa nos reforços, você está coberto de razão. Mas o Abel assegura que vários dos nomes... Vamos lá. Ele pede um atacante. O Abel já disse em entrevista que ele manda A, B, C e D. E que, em geral, o Palmeiras tem optado por contratar o C ou D. Nunca a primeira opção. E esse é o ponto, né, cara? Quando você contrata o Facundo, o Ramon Sosa e o Facundo Torres, o Sosa por 90 milhões de reais e o Facundo Torres por 73, todo mundo tem culpa. O presidente do Palmeiras tem culpa, Leila Pereira, o Anderson Barros tem culpa, o Abel Ferreira tem culpa. Quando você gasta 35 milhões de reais no Mikael, todo mundo tem culpa, cara. Todo mundo. Talvez a presidente seja menos culpada, né? Porque não entende nada de futebol e ela permite que, talvez tenha culpa por permitir que regularmente esse tipo de contratação equivocada aconteça. Enfim. O Johnny Cassini fala, Nicola, será que a falta de procura do Palmeiras por um 9 pode estar atrelada a um fechamento com o Fabinho para o meio do ano? Não duvido, Johnny, não duvido. Esse é um nome que cabe. Falando, por exemplo, em Casemiro, esquece. Casemiro não quer voltar para o Brasil tão cedo, tem mercado ainda na Europa e também na Arábia Saudita, e quando decidir voltar vai dar preferência para o São Paulo. Ele é muito ligado ao tricolor, jogador formado na base do São Paulo. O Fabinho tem contrato com o Al Ittihad até junho, já descartou vir ao Brasil agora, em janeiro, mas no fim do contrato ele vai estar aberto a propostas, vai entender o que vai aparecer para ele lá na Arábia, vai entender se aparece alguma proposta do futebol europeu, e diante das possibilidades não se descarta que o Fabinho venha ao Brasil. Esse é um camisa 5 nato, extremamente qualificado, muito bom jogador, tá bom? Leonardo Limeira, fala-se muito de Luigi no Galo, não acredito muito. Também não me parece algo natural, mas o Palmeiras tem deixado vazar a notícia de que ele topa negociar o Luigi. Isso não significa que com o futebol brasileiro, até porque o Luigi vem sendo monitorado por times de fora. No ano passado, por exemplo, o Palmeiras havia recusado 3 propostas pelo Luigi. Então, mais natural que o Luigi, se for para sair, saia para fora, tá? Rafael Faria. Boa noite, Nicola. Poderia descobrir se o Lucas Pacheco tem alguma multa rescisória e quanto jogou muito bem ontem com o Mirassol? Volante tratado como uma enorme promessa na base do Palmeiras e agora ganhando seus primeiros minutos no time principal, né? A multa dele pro futebol brasileiro, quer ver, ó? Vamos lá. A multa internacional é de 100 milhões de euros, tá? 100 milhões de euros. Renovação do contrato aconteceu em outubro do ano passado. Então, em relação ao exterior, dá para dizer que o Palmeiras está absolutamente tranquilo, não vai perder. Em relação à multa nacional, essa multa é calculada de acordo com o salário vezes 2.000. E eu vou precisar tentar descobrir quanto o menino está ganhando para que a gente possa trazer essa constatação, tá? Em geral, atletas que estão perto de subir para o profissional no Palmeiras ganham 20, 25, 30 mil reais por mês. Você multiplica esse valor por 2.000, mas se for 20 mil, na multa de 40 milhões de reais, tá? Então, acho que por isso dá para dizer que o Palmeiras está tranquilo em relação a esse assédio. Jogador de enorme potencial e que vem mostrando com a camisa agora também do time principal que pode se firmar essa solução. Carlinhos 368, fala, Nicola, como é que tá a Almada, Nino Arias? Um abraço, Carlos Rodrigues. Imagino que ele seja torcedor do Palmeiras, porque esses 3 atletas citados são jogadores que interessam ao Verdão. Bora lá. Começar falando sobre Thiago Almada, negócio praticamente cancelado, descartado. O Palmeiras fez uma proposta ao Atlético de Madrid, empréstimo de 6 meses com obrigação de compra, quando o Palmeiras pagaria 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. O Palmeiras queria pagar um pouco menos, tá? Do que o Atlético pediu. A proposta foi recusada. E para piorar,
o que fez o Palmeiras nem avançar nessa negociação, o Almada também não demonstrou interesse em voltar ao Brasil. Só para explicar, o Almada cogita deixar o Atlético de Madrid, é algo que passa na cabeça dele, até porque ele não consegue jogar como titular no Atlético de Madrid, mas ele entende que voltar ao Brasil nesse momento seria um retrocesso na carreira. Então, diante desse cenário, mais natural hoje é que o Almada, se for para sair do Atlético de Madrid, ele saia para jogar em um clube europeu, deve ser inglês, enfim, espanhol, e não devem faltar interessados. A Juventus da Itália já demonstrou interesse, especularam Benfica, enfim. Sobre o Nino, esse acho que é a bola mais quente no Palmeiras. O Nino já aceitou a proposta alviverde, falta o principal e o mais difícil, o acordo com o Zenit. O clube russo é extremamente complicado de negociar. Eles são mais do que patrocinados, né? O Zenit pertence à maior empresa de petróleo da Rússia. Os caras têm dinheiro a dar e vender. E só vão fazer negócios que sejam interessantes para eles, enfim. E, de fato, vender o Nino seria um baita negócio, porque o Nino, só para trazer os números certinho, quer ver? O Nino foi comprado pelo Zenit junto ao Fluminense por 23 milhões de reais. 27, tá? 27. Palmeiras ofereceu 43. Cara, você está quase dobrando o valor. Quase dobrando, não, mas você está metendo 16 milhões de reais a mais. O Zenit não aceitou. O Zenit está pedindo 62 milhões. Aí sim, eles querem mais do que dobrar, né? 27 vezes 2, a gente está falando de 54. Ou seja, os caras querem 8 milhões de reais a mais do que o dobro. Enfim, no final das contas, pode ser que o Zenit ceda um pouco, que o Palmeiras suba um pouco a proposta e exista um acordo. Se existe alguma chance de algum desses três serem contratados, essa chance passa muito pelo Nino, tá? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.